Então, como que nós nos libertamos? Primeiro passo é você ver a intenção positiva da crença limitante. Então, qual que é a intenção positiva dessa crença? Eu não mereço ser amado. Por mais paradoxal que seja, a intenção positiva dessa crença é se proteger contra possíveis frustrações. Por quê? Como que acontece isso? Para entender o conceito de intenção positiva, é muito importante que nós entendamos o contexto de todo o processo. Então, a pessoa que coloca para si mesma que ela não merece ser amada, ela tem uma intenção positiva de se proteger de possíveis frustrações. Por quê? Porque ela já agiu com muita negligência no passado, realizou muitas ações de desamor a si mesma e ao próximo, sofreu as consequências disso, e aí o que acontece? A pessoa coloca essa crença, quando ela vai para o nível da exigência de perfeição e não encontra a perfeição, ela já nivela tudo por baixo. Então, se eu ficar aqui nesse movimento de eu não merecer ser amado, não esperar nada de bom para mim, não esperar nada amoroso para mim, eu já estou aqui no meu canto, eu já estou sofrendo mesmo. Então, é uma intenção positiva, lembrando que o conceito de intenção positiva é somente uma intencionalidade, não resulta em algo positivo. A crença é profundamente limitante. Então, mas a pessoa tem uma intenção positiva de se proteger, que não gera proteção nenhuma, porque ninguém se protege pela inação, por não realizar uma ação. Nós só protegemos de verdade realizando a ação, aprendendo com os erros cometidos ao realizar qualquer ação para transformar a nossa vida para melhor. É assim que nós nos libertamos. Então, é necessário, para a libertação, a pessoa pegar a intenção positiva e direcionar adequadamente. Então, como que se reconstrói uma crença dessa? Toda crença, ela está no nível do pensamento. A crença evoca emoções. Então, a pessoa que tem uma crença de não merecer ser amada, ela acaba sentindo uma autorrejeição muito grande, uma baixa autoestima muito grande, um sentimento de não pertencimento a uma comunidade, ao universo, ao mundo, um processo de uma profunda autodesvalorização, de uma profunda auto-inaceitação, uma autorrejeição muito grande. Então, isso tudo acontece no nível da emoção. Então, é necessário pegar a intenção positiva e direcionar adequadamente. A intenção positiva é de se proteger de possíveis frustrações. A direção inadequada é que ninguém consegue se proteger de verdade pela inação. Então, como que nós ressignificamos a crença? Mantendo a intenção positiva, fazendo uma direção adequada. Então, essa frase do tipo, eu não mereço ser amado porque sou uma pessoa má ou porque fez muito mal no meu passado, como que nós ressignificamos? Eu sou uma pessoa que merece ser amado, apesar das limitações que eu ainda trago dentro de mim, apesar de todas as tendências que eu trago dentro de mim. Vejamos, a pessoa está admitindo, com base na lei de amor, que ela merece sim a ser amada, apesar de ela trazer ainda limitações. Ela não é uma pessoa má, mas ela cometeu maldades consigo mesma, com o próximo, ela cometeu maldades. Não adianta negar isso. Muitas vezes a pessoa acha que uma crença positiva é você negar a crença limitante. Não se nega a crença limitante. É necessário pegar o que ela tem de bom, a intenção positiva da crença limitante, e direcionar adequadamente. Então,
quando ela diz assim, eu mereço amar e ser amado. Apesar das limitações que eu ainda trago dentro de mim, ou apesar das tendências à maldade que eu trago ainda dentro de mim, o ideal é colocar limitações, porque senão a pessoa coloca na frase maldade. Quanto mais positiva forem as palavras, melhor. Então, eu mereço amar e ser amado, apesar das limitações que eu ainda trago dentro de mim. Quando ela fala que ela traz limitações, envolve todas as limitações. Então, ela está se protegendo porque ela não está se colocando como uma pessoa perfeita. Porque o perfeccionismo, a exigência de perfeição, não passa de uma ideia em vão. Então, é necessário que ela reconheça que ela tem limitações, mas que, apesar dessas limitações, ela merece. Por quê? Porque existe uma lei, que é a lei da compaixão, que é irmã da lei de amor. A lei de amor nos convida a nos amar, amar o nosso Criador, amar o próximo como a nós mesmos, é a lei de amor. A lei de compaixão é a lei que Deus criou para nos proteger de nós mesmos, desses excessos, dessas exigências, do mal que nós fazemos a nós mesmos. Então, a lei de compaixão é essa lei que, mesmo sem mérito, ela nos ampara para que nós adquiramos mérito. Vejamos, parece estranho isso, né? É uma lei que nos ampara, mesmo sem mérito, para que adquiramos mérito. Sim, como que funciona? A lei de compaixão, ela nos traz de volta ao corpo. Mesmo sem méritos, nós vamos ter um corpo normal, inteligência normal. Muitas vezes nós utilizamos a nossa inteligência de uma forma muito má mesmo, prejudicando outras pessoas, nos tornando políticos corruptos, fazendo todo um processo de subtração de recursos públicos, levando muita gente a passar fome, nos tornamos pessoas que traficavam drogas, faziam coisas muito más. Isso pode ter acontecido no nosso passado. E aí o que acontece? A pessoa, se for levar em consideração, existe a lei do mérito e existe a lei de compaixão. Se for levar em consideração a lei do mérito, ninguém mereceria encarnar num corpo normal, com inteligência normal, com tantas possibilidades que a vida nos oferece. Ninguém mereceria isso. Só que aí nós teríamos um mundo de zumbis. Só que a compaixão de Deus conosco é tão grande que, mesmo sem mérito, nós renascemos com inteligência normal, com capacidade normal, com tudo no lugar. Para quê? Para agir de forma diferente. Se antes eu usei a minha inteligência para fazer o mal, agora eu uso a minha inteligência para fazer o bem. Se antes eu utilizava a minha inteligência para fazer falcatrua, desviar dinheiro público, traficar drogas, torturar pessoas, fazer coisas horríveis com o outro, agora eu sou convidado a fazer coisas boas para os outros, para mim mesmo. Então, o que acontece? A pessoa, ao se conectar com a lei de compaixão, e aí entra uma virtude fundamental para que ela se liberte dessa crença, que é o sentimento de autocompaixão. A virtude da autocompaixão é a virtude que faz com que você reconheça que você tem limitações, mas que não é uma pessoa limitada, é uma pessoa capaz de superar essas limitações. E aí o que acontece? A pessoa reconhece-se da forma como ela está, ainda com muitas limitações, mas com uma possibilidade enorme de superar essas limitações. Então, eu sou uma pessoa que merece amar e ser amada, apesar das limitações que eu tenho. Então, o que eu faço com as limitações?
eu vou trabalhando em função da superação das limitações, da minha tendência a praticar maldade, de todas as tendências que eu trago, a começar de quem? De mim mesmo. Então, esse é o exercício do auto-amor. Então, eu pratico o auto-amor, fazendo exercícios, me acolhendo como uma pessoa que pratica maldades, mas que em essência não é má. Essencialmente, nós somos bons, nós somos seres amorosos na essência, mas temos um ego ainda com muitas limitações. Então, a pessoa, nesse exercício de auto-amor, ela se abre o amor que vem do outro, porque ela passa a agir amorosamente em função do outro, e nessa ação amorosa em função do outro, ela recebe, pela lei de causa e efeito, né? Você oferece amor, você oferece carinho, você oferece o seu melhor, você recebe o amor, você recebe o carinho, você recebe o melhor do outro, fazendo um processo profundo de amor a si mesmo e amor ao próximo como a si mesmo. Então é dessa maneira, com base nas leis do Código Moral, existe uma outra lei que é muito importante, que é a lei de permissão. A pessoa se permitir reparar os erros do passado. Ela não é uma pessoa execrável, ela cometeu atos execráveis, ela cometeu atos que foram indignos, ela não é uma pessoa indigna, ela está aqui para se dignificar. Então, quando a pessoa assume isso, ela vai acessar a lei de permissão. Para acessar a lei de permissão, nós vamos exercitar 3 virtudes fundamentais, que é o sentimento de aprendiz, a humildade e a mansidão, para nos permitir reparar os erros, reparar de verdade, porque quando a pessoa entra no movimento de exigência de perfeição, ela quer se tornar perfeita por autodecreto de uma hora para outra. Quando ela se assume uma aprendiz da vida, ela vai superar essa exigência, que é uma exigência de ser perfeito. Como que nós podemos ser perfeitos sem fazer esforços? Então, nós somos aprendizes de amor. O Cristo, que é o arquétipo do ser consciencial, ele é o grande mestre de amor. Então, nós somos aprendizes dele, como ele mesmo convida, aprendei comigo que sou manso e humilde de coração. Então, quando nós buscamos esse aprendizado amoroso, o que vai acontecer? Nós vamos humildar o nosso orgulho, que leva à exigência de perfeição, e amansar a nossa rebeldia, que é esse movimento de nos rebelar contra as próprias leis da vida. Então, nós acolhemos a lei de compaixão. Por meio da lei de permissão, você acolhe a lei de compaixão, você exercita a compaixão por você mesmo, e aí se liberta da crença limitante de identidade. Eu mereço amar e ser amado para me libertar das limitações, apesar delas, para me libertar gradualmente das limitações que eu tenho. Vejam, são frases eminentemente positivas que ressignificam essas limitações que nós trazemos. Nesse caso, a nossa personalidade vai agir como uma enfermeira das subpersonalidades doentes do passado, e não vão adoecer junto. Por meio do exercício do amor, nós transformamos a nossa vida para melhor. Então, é dessa maneira que uma pessoa ressignifica crenças limitantes, criando crenças proativas. Eu mereço amar e ser amado, porque estou num processo de me libertar gradualmente das limitações que eu tenho. Veja como é uma frase que nos levanta, que nos faz ir em busca da superação das nossas limitações, e não fica aqui acuado como se as limitações fossem impossíveis de serem trabalhadas. É claro que desenvolver crenças proativas, emoções positivas, virtudes, é trabalhoso. Então, a pessoa que acredita, eu mereço amar e ser amado, porque eu estou no processo de libertação das limitações que eu tenho, o que ela vai exercitar em termos de virtudes? Virtudes do auto-amor,
da autoaceitação, da autoconfiança, autovalorização, autorrespeito, autocompaixão, a humildade, a mansidão, o sentimento de aprendiz, tudo isso, todas essas virtudes são evocadas pela nova crença, em vez de uma crença limitante, uma crença proativa, que a pessoa passa a desenvolver essa crença proativa no nível da identidade. Não é para repetir como se fosse um papagaio, mas para sentir no coração. Eu sou uma pessoa que merece amar e ser amado, porque eu estou no processo de libertação das limitações que eu trago dentro de mim. Então, a pessoa sentir isso no coração. Quando ela sente no coração, todo o processo dentro dela se transforma e ela realmente vai evocar virtudes e vai exercitar essas virtudes no dia a dia. Então, de uma forma sintética, é dessa forma que nós construímos uma crença limitante desse nível e nos libertamos dessa mesma crença por meio do desenvolvimento da crença proativa de identidade e das virtudes que vão nos libertar gradualmente. Vamos ver agora se nós temos perguntas aqui. E quem é que chegou depois?